Porque sendo livre de todos, diz Paulo, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. A motivação. Você deve se lembrar que esse argumento do apóstolo Paulo está dentro de um argumento maior. Por que Paulo está falando o que está falando aqui? O argumento dele começa no capítulo 8 de 1 Coríntios e vai terminar no capítulo 10. Capítulo 8, verso 1, Paulo começa no que se refere às coisas sacrificadas aos ídolos. Por que ele começa com esse argumento? Porque ali em Corinto, na medida em que os pagãos iam àqueles templos fazer suas oferendas, a carne era repartida em 3 pedaços. Primeiro pedaço da carne ia para a divindade. Segundo pedaço da carne ia para o sacerdote. Terceiro pedaço da carne ficava com o fiel adorador. Imagine você a quantidade de carne que sobrava na cidade de Corinto. O que o pessoal ia fazer? Ia pegar essa carne e ia vender no mercado. Agora pensa você que é um cristão, crente, com a sua família, passeando na feira ali em Corinto e tem que comprar carne. Você sabe que na medida em que você vai comprar a carne foi oferecida a um deus pagão. E a pergunta para o apóstolo Paulo é, será que eu posso comer dessa carne? Por isso que Paulo vai começar o seu argumento no que se refere às coisas sacrificadas aos ídolos. E aí lembre-se, Paulo vai tratar dos fracos e dos fortes então no seu argumento. Os fracos, diz Paulo em 1 Coríntios 8:7, tem a ver com a consciência fraca. Os fracos não é que a fé deles era fraca, não é que eles são mais suscetíveis aos ataques de Satanás, mas é que a própria consciência deles era fraca. Eles não tinham maturidade espiritual, não tinham um arcabouço teológico necessário para pensar as coisas do dia a dia deles. Isso é o fraco na fé. Às vezes a gente confunde os fracos na fé com os legalistas, são duas coisas totalmente diferentes. O fraco na fé é aquele cara que comeu, que adorava no templo pagão, vê você comendo a carne agora que estava sendo entregue ao templo pagão, e ele vai comer da carne e vai cair lá no templo de novo. Esse é o fraco na fé, o legalista não. O legalista nunca esteve no templo, vai olhar para você comendo, vai dizer, eu não concordo, mas ele nunca vai comer da carne, e ele nunca vai cair no pecado. Isso é legalismo. O que Paulo está falando aqui do fraco na fé é que ele não tem uma consciência robusta. E ele vai falar também dos fortes. Por outro lado, diz Paulo, os fortes, no capítulo 8, verso 1, todos temos conhecimento. Os fortes tinham conhecimento. Os fortes, que tinham uma consciência mais madura, sabiam que o ídolo por si mesmo não era nada neste mundo. Os fortes sabiam que não era comida que nos torna agradáveis a Deus. E aí Paulo vai tentar então resolver esse dilema. Paulo chega então no final do capítulo 8 dizendo que é o serviço e não os nossos direitos que deveria nos motivar no uso da liberdade cristã. Capítulo 9 agora. Início do capítulo 9, Paulo vai dar o exemplo pessoal dele, dizendo que ele tinha inúmeros direitos, mas para o bem daqueles que caminhavam com ele, às vezes ele abria mão dos seus próprios direitos. Será que nós não temos o direito de comer e beber, diz Paulo? Será que não temos o direito de levar conosco uma mulher? Paulo tinha direito, mas agora ele é o próprio exemplo de abrir mão dos seus direitos. Por isso que ele diz o que diz no verso 19, agora faz sentido. Porque, diz Paulo no verso 19 que nós lemos, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Qual era a motivação do apóstolo Paulo na contextualização? Ganhar o maior número de pessoas possível. De fato, essa palavrinha ganhar aparece 5 vezes aí em 4 versos. Verso 19, verso 20, verso 21 e verso 22. Quem eram esses que Paulo desejava ganhar? Quem eram esses que Paulo se fez escravo? No contexto, olha o verso 20 comigo. Em primeiro lugar, os judeus. Paulo vai dizer, para com os judeus, fiz-me como judeu. E aqui é estranho Paulo falar assim, porque nós sabemos que Paulo era um judeu. Em que sentido ele se faz judeu para com o judeu? Nós lemos, por exemplo, Filipenses capítulo 3, ele vai dizer que ele foi circuncidado no 8º dia, ele era da tribo de Benjamim, ele era hebreu de hebreus, ele era um verdadeiro israelita. E que sentido então Paulo está falando? Para os judeus eu fiz-me judeu. A segunda metade do verso 20 responde: para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Pronto, é isso que ele está dizendo. Ou seja, judeus,
Eu sei que vocês até têm essas leis cerimoniais e outras leis, mas eu não olho mais para a lei a fim de justificar perante Deus. Não é isso mais que está em jogo. Mas se for necessário, por vezes, eu vou participar da lei cerimonial. E aí nós temos exemplo disso. Atos capítulo 16. Em Atos capítulo 16, Paulo vai circuncidar Timóteo. Por que ele vai circuncidar Timóteo? Porque o pai desse rapaz era grego, a sua mãe era judia, e Timóteo então precisava dessa legitimidade nacional para caminhar ao lado do apóstolo Paulo. Mas quando o assunto foi a circuncisão de Tito, em Gálatas capítulo 2, comprometendo o evangelho, aí Paulo disse: não, chega. Aí vocês passaram uma barreira. Então, de um lado, Paulo tinha essa motivação para ganhar alguns através da sua contextualização, e com os judeus, então, por vezes, desde que isso não comprometesse o evangelho, Paulo participava de algumas leis cerimoniais e alguns ritos com eles. Essa era a contextualização dele. Um outro grupo está no verso 21, olha o verso 21 comigo. Aos sem lei. Aos sem lei, diz Paulo, como se eu mesmo o fosse. E aqui o sem lei é os gentios. E aqui no contexto, se adaptando aos gentios, Paulo está dizendo: olha, se vocês não podem comer a carne então do mercado, eu também não vou mais comer a carne do mercado. E aí Paulo vai dizer então, no verso 22, de que eu fiz-me tudo para com todos, a fim de por todos os modos salvar alguns. A motivação do apóstolo Paulo na sua contextualização era a salvação de algumas pessoas. E é uma motivação válida. Agora, meus irmãos, se a motivação da contextualização é ganhar pessoas, nós devemos então usar os meios que Deus usa para que isso aconteça. E o nome desses meios é meios de graça. Principal meio de graça para a salvação é a pregação do evangelho. Principais meios de graça para a edificação: sacramentos, batismo e ceia. Se nós temos a motivação de ganharmos pessoas na nossa contextualização, então devemos priorizar o principal meio de graça que Deus usa para salvar pessoas, mesmo contextualizando a pregação do evangelho. Se Paulo diz o que diz em 1 Coríntios capítulo 9, lembre-se o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 1, verso 21. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. É por isso que o teólogo escolástico reformado Francis Turretin, quando ele ia falar das marcas da igreja, ele falava que havia diferentes graus de necessidade entre elas. Por exemplo, você pode ficar um tempo na sua igreja sem disciplina eclesiástica. Você passa aí talvez alguns meses sem disciplina. Você pode ficar durante algum tempo na sua igreja sem batismo e ceia. Talvez você não ceie todos os domingos, mas você nunca pode ficar sem pregação. Você nunca pode ficar sem palavra, porque uma vez que você perdeu a palavra, você perdeu a própria identidade da igreja. E aí ele vai trabalhar aquele texto de 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15, de que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. E não pensemos que a igreja é o fundamento da verdade, no sentido que a igreja sustenta a verdade, é o oposto. É a verdade que sustenta a igreja. Efésios 2:20. A igreja está sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Por isso que Turretin vai dizer que coluna nós não deveríamos pensar no sentido arquitetônico, mas no sentido forense, no sentido político. Porque antigamente o imperador colocaria ali seu édito, seus comunicados, suas leis na coluna desses lugares importantes. E aí o pessoal só vai admirar a coluna porque tem uma lei de um imperador ali. Uma vez que a lei não está mais na coluna, ninguém mais quer saber dessa coluna. Mesma coisa da igreja. Se a igreja perde a verdade, ela perde a razão de existir, ela perde o seu brilho, perde sua identidade. Portanto, a verdade está para a igreja como a fumaça está para o fogo. A verdade está para a igreja como a respiração está para a vida.
Se nós vamos contextualizar para ganhar pessoas da nossa contextualização, nós jamais podemos abrir mão do principal meio de graça que Deus usa para salvar os principais ou os piores pecadores, que é a pregação do Evangelho. Nós não vamos ganhar os punks somente tocando música punk. Nós não vamos ganhar os surfistas simplesmente com a prancha de surf. Nós não vamos ganhar os mais conservadores, os da alta cultura, com um belo discurso no púlpito e um jeito mais formal na comunicação. Nós vamos ganhar na medida em que a gente prega o verdadeiro Evangelho.